Então, pessoal, aqui continuando, tá? Questão do erro do estado estacionário. Eu tenho essa figura aqui, ó, que mostra, em cima dela dá para conversar um pouco sobre o que é controle, tá? Então, controlar um sistema físico é fazer com que uma ou mais variáveis desse sistema assumam um valor desejado ou sigam uma trajetória de referência, tá? Então, a gente faz controle o tempo todo, tá? Nós, como seres humanos, estamos sempre. O processo de caminhar é um sistema, é um processo de controle. Nós temos uma trajetória a ser seguida, tá? E essa trajetória é definida mentalmente e a gente vai atuar nos músculos do corpo de forma a seguir essa trajetória, tá? E aí a gente pode falar sobre uma série de coisas, distúrbios, entre outras coisas. Se tu estiver caminhando, por exemplo, e tiver um vento forte na lateral, por exemplo, isso é um exemplo de distúrbio. O que o distúrbio faz? Tá? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas o distúrbio ele é tudo aquilo que tende a prejudicar o nosso controle, tá? Tudo que faz com que a minha variável de controle deixe de seguir a referência, tá? Ou prejudique isso, se chama distúrbio, tá? Então aqui nessa figura, pessoal, a primeira figura, na verdade, é um controle de fluido, tá? Esse controle é humano, tá? Então tem uma pessoa, tem um ser humano aqui, tá? Fazendo o ajuste da válvula, tá? E olhando para o nível de líquido, tá? Então ele tem uma escala, provavelmente, ali, que ele tem como referência de altitude do nível de líquido. Se for essa referência, o que ele vai fazer? Ele vai abrir ou melhor, ele vai fechar a válvula de forma que o fluido que está entrando no recipiente aumente o nível da coluna de líquido. Tá? Então, uma possível variável de controle seria a altura aqui da coluna de líquido. Tá? Então, aí nós temos várias coisas para discutir, entre elas as variáveis. Quais são as variáveis de controle? Eu poderia controlar a altura do nível de líquido, eu poderia tentar controlar a vazão na saída, tá? Então, quer dizer o quê? Que um problema de controle pode ter diferentes variáveis de controle a serem controladas, tá? E no outro exemplo aqui nós temos um menininho aqui dirigindo ou controlando seu avião e daí obviamente ele através dos suas mãos ali fazem o processo do atuador para que o brinquedo então desenvolva uma trajetória pré-definida, tá? E aí nós vemos algumas definições dentro disso que serão comumente tratadas no curso, tá? Ou seja, processos, então seria a primeira definição. O processo é toda a operação a ser controlada, tá? Tudo que vocês querem controlar, tá? Vocês podem representar por um processo. No caso de um controle de velocidade do motor CC, por exemplo, que é o que nós vamos trabalhar bastante, o motor CC com a sua entrada em tensão e a sua saída em velocidade, tá? Aquela função transferência que nós já trabalhamos, vai ser o meu processo a ser controlado. Tá? A planta, então, é o conjunto do atuador mais o processo. Tá? No caso do motor CC, eu teria a minha função transferência, vou fazer o rabisco aqui. Do motor CC, então, a saída em velocidade angular e a entrada em tensão de armadura. Tá? Isso aqui seria o meu processo. Tá? Bom, como que eu vou fazer esse controle? Provavelmente eu vou medir isso aqui, tá? Se for em malha fechada, eu vou medir através de um instrumento, tá? E vou atuar na minha tensão do motor CC, aumentando e diminuindo essa tensão. Isso é feito através de um conversor, tá? Que eu vou só colocar uma caixinha aqui, tá? Meu conversor, tá? O meu conversor provavelmente vai receber uma tensão CC e vai fazer o ajuste da tensão CC de forma que eu possa ajustar a tensão de armadura de entrada do motor e com isso ajustar a velocidade. E aí, se eu considerar o conversor, tá, o dispositivo de atuação mais o processo, eu tenho o que se chama de planta, tá? Então, algumas vezes vocês vão ter bem definido nos exercícios, nos problemas, vai falar sobre processo, sobre planta, tá? Então a diferença é essa, o processo é o que se deseja fazer, tá?
com o dispositivo que se deseja trabalhar. E a planta é o dispositivo que se deseja controlar mais o atuador, tá? Então aqui nós temos o exemplo do atuador, sendo o conversor que vai fazer ajuste da tensão. Tá? Se fosse a abertura de uma válvula aqui, então a válvula seria o processo, tá? Se fosse o controle da válvula, e o atuador mecânico para fazer a abertura da válvula, mais a válvula comporia uma planta, tá? O sistema então é a combinação de todos os componentes, tá? Necessários para se atingir o objetivo, tá? E o objetivo aqui a gente está relacionando a referência com a variável de controle. Esse sistema pode ser um sistema de controle em malha aberta ou pode ser um sistema de controle em malha fechada. Nós veremos logo logo. A variável controlada é a variável, normalmente se coloca no diagrama de blocos como a variável mais à direita, seria uma variável de saída, tá? E distúrbio, como eu já falei para vocês, é todo tipo de interferência externa inevitável que afeta a variável que se deseja controlar, tá? Mais outros exemplos de distúrbios aqui nós temos rajadas de vento, e turbulências, então, em um sistema de piloto automático de uma aeronave. Então, tu tens o controle automático do voo e daí de repente tens uma rajada de vento que tira o avião da sua rota original ou a rota desejada, tá? Mas aí o controle deve ser robusto o suficiente para trazer de volta para essa rota, tá? E também um controle de um freezer, tá? Alguém abrindo a tampa do freezer, tá? Cuja temperatura está sendo controlada, tá? Isso é um distúrbio, tá? Tá bem, pessoal? Seguindo então, temos dois tipos de representações de um sistema de controle. Então, um sistema de controle em malha aberta, eu vou falar melhor daqui a pouco para vocês, e sistema de controle em malha fechada, tá? Eu coloquei as siglas aqui. Bom, em malha aberta aqui nós temos a referência sendo aplicada no sistema de controle e a variável de saída, tá? E a variável de saída, então, a gente deseja que seja igual à referência. Quem é que faz com que isso seja alcançado? O controlador, tá? Então aqui nós temos o controlador de malha aberta. A saída do controlador é o sinal de controle, tá? Se fosse o controle do motor CC, o controlador aplicaria uma tensão no motor CC, tá? E nós teríamos a saída. Bom, a variável de controle do motor CC, eu falei que era a velocidade, poderia ser a posição também, tá? Dentro da planta, então, nós temos o atuador do motor CC, que seria o drive, né? O conversor de tensão. Desculpa, aqui que entraria a tensão VA. Se fosse o motor CC, a tensão VA entraria aqui. E temos os distúrbios, tá? No motor CC nós temos distúrbios de torque que também influenciam na variável de saída, tá? Bom, se esse controle é feito em malha fechada, o que muda? Essa parte toda daqui até aqui é igual, tá? O que muda? Nós temos o sinal de erro sendo gerado a partir da referência e da saída, tá? E da medição da saída, tá? Aqui seria a medição da saída, tá? Então, esse sinal de erro aqui, ó, ele vai realimentar o controlador, tá? E aqui claramente nós vemos que nós temos uma retroação, tá? Então, o que nós podemos já adiantar disso? Que um sistema de controle de malha fechada, ele tem uma malha de retroação, tá? O sistema de malha aberta, ele não tem uma malha de retroação. E aqui nós podemos também enxergar, né, a questão do processo bem definido aqui, ó. O processo recebe o distúrbio externo ou não, depende do tipo do problema, tá? E o processo mais o atuador, nós temos a planta, tá? Bem caracterizadas nos dois diagramas. Nós temos distúrbios que podem ser modelados e aplicados no processo, e também nós temos, quando em malha fechada, nós temos distúrbios aqui, ó, que seriam os ruídos de medição, tá? Então toda vez que eu fizer a medição, se eu tiver ruído, isso entra também como um distúrbio no meu sistema de controle e pode prejudicar então o desempenho dele, tá? Se for o caso, vocês podem me interromper, tá? Caso eu fique alguma coisa para trás. Aqui nós temos
a representação que eu gosto também, que está no livro Nise, tá? Norman Nise, de um sistema de controle, nós temos basicamente a mesma coisa, ó, o sistema de controle em malha aberta, tá? Nós temos então a variável a ser controlada, aqui ele modela um distúrbio na saída da planta, tá? Ou do processo, que ele chama aqui, tá? Então nós temos a possibilidade de ter mais um distúrbio aqui, nós temos a planta ou o processo aqui, ó, ele não se importa se aqui dentro tenha o atuador ou não, tá? Pô, ele chama das duas coisas, tá? Pode ser planta ou processo. E na entrada também nós temos um distúrbio, tá? Que pode ser produzido pelo próprio controlador, tá? Ou pelo atuador, tá? Então aqui o que muda? Ele tem a possibilidade de colocar dois distúrbios, um na entrada e um na saída do processo ou da planta. E aqui nós temos o controlador e aqui nós temos o transdutor que vai converter a nossa referência num sinal que seja adequado ao processo de controle, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E em malha fechada é a mesma coisa, tá? Então entre esses dois pontos nós temos o controlador e o processo ou planta. E como estamos em malha fechada, nós temos aqui a nossa retroação. Então nós temos dois tipos, já adiantando para vocês, de controle, tá? Malha aberta e malha fechada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os controladores de malha aberta, tá? Então aqui nós temos sistema de controle de malha aberta, tá? Eu vou sempre chamar por essa sigla aqui, tá? Para facilitar. Então basicamente o sistema de controle em malha aberta, ele considera o processo a ser controlado, tá? Eu volto a dizer aqui, se fosse um motor CC, nós teríamos uma entrada aqui, ó, da tensão de armadura e uma saída em velocidade, se eu estivesse controlando a velocidade, tá? E o sistema de controle basicamente considera o controlador, nesse caso aqui, ó, o controlador em questão é um controlador proporcional, tá? É um ganho K, que vai fazer o ajuste da variável da tensão de entrada do controlador de forma que a minha saída seja igual à resposta desejada. Então o controlador também é conhecido como feed-forward. O ganho K então é utilizado para o ajuste, então, e isso é em malha aberta, tá? Nós não temos retroação. Uma característica é que nesse tipo de sistema não tenho sensores, eu não meço a saída aqui, ó. A minha saída ela não é medida durante o funcionamento desse equipamento ou máquina que estiver usando esse processo. A saída ela é desconhecida, tá? Exemplos então: máquina de lavar roupas, secador de roupas, cafeteira. Aqui um exemplo que seria um exemplo físico, tá? Humano, tá? O ajuste de velocidade de um carro a dirigir também pode ser entendido como um processo de malha aberta. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles aqui. Bom, por que a máquina de lavar roupas é um exemplo de controle em malha aberta? Entre outros eletrodomésticos que nós temos, tá? Basicamente a máquina de lavar roupas ela tem uma programação pré-fixada, tá? Eu estou falando daquelas máquinas que não têm realimentação, dessas máquinas mais simples, tá? Máquinas que tu tem uma configuração, por exemplo, lavagem rápida, tá? Tu coloca a roupa ali, tô supondo que a gente vai abastecer a máquina de água, tá? E aí a máquina vai bater a roupa ali por tanto tempo e depois descartar a água, tá? Então o processo de agitação da roupa com a água, ele é pré-determinado pelo tempo ali, 20 minutos, por exemplo, tá? E o processo de descarte da água também, ele não tem um sensor que identifique se a máquina está vazia. É pelo tempo também. Então, dadas as considerações, dados os testes feitos com as bombas, né? Sabendo a vazão da bomba da água, então se predetermina um tempo ali que é suficiente para a máquina esvaziar, tá? Então não se tem sensores nesses tipos de equipamentos, tá? Nesse exemplo da máquina de lavar roupas. E também não tem um sensor medindo se a roupa foi limpa adequadamente também, tá? Então isso seria, se a variável de saída é a limpeza da roupa, tá? Eu não tenho o sensor que mede a limpeza da roupa, tá?
Então isso é um controle de malha aberta. Bom, também tem um exemplo que é citado nos livros, tá? Que é o ajuste de velocidade de um carro ao dirigir. Então a pessoa está dirigindo o carro, tá? E aí, devido à sua experiência já na direção, dirigindo aquele carro ali, o motorista sabe mais ou menos quanto que tem que pisar no acelerador para atingir uma velocidade específica, tá? Então ele não precisa ter a informação da velocidade, ele tem essa, supondo que ele não vai olhar para o velocímetro, tá? Então pela pressão no pé que ele desenvolve ao pisar no acelerador, ele pode estar na velocidade ou muito próximo, tá? Da velocidade desejada, tá? E aí nós temos os distúrbios, tá? Problemas dos distúrbios, caso ele esteja numa subida, por exemplo, se ele aplicar a mesma pressão que ele usa para dirigir em uma estrada plana, tá? O distúrbio seria a subida, então, que vai fazer com que a velocidade do carro diminua, tá? E se ele estiver em malha aberta, ele vai com certeza ter um erro significativo entre a velocidade desejada e a velocidade desenvolvida, tá? Bom, mas e se o motorista estiver olhando para o medidor de velocidade? Daí já não é um exemplo de controle em malha aberta, tá? Aí já vai ser um exemplo de controle em malha fechada, que nós vamos falar agora. Então, o sistema em controle em malha fechada, então, ele também contempla o processo a ser controlado, tá? Só que esse processo a ser controlado, ele é incluso em uma malha, tá? Onde se tem a medição da saída e comparação com a saída desejada, tá? Ou com a resposta desejada. E isso gera, então, um erro, tá? E esse erro ele é a entrada do controlador, e o controlador então vai fazer com que a saída aumenta ou diminua a saída do controlador, né? O V, vou chamar de V aqui, ó. Que esse V aumente ou diminua de forma que o erro seja reduzido. Em resumo é isso. Então esse tipo de controle é conhecido como feedback, ou controle por realimentação. O sinal de saída então é medido e é realimentado e tem efeito sobre o sinal de controle, então, ou seja, o sinal de saída ele gera o erro e o erro que entra no controlador, tá? Entre os exemplos aqui o controle de temperatura de uma geladeira, tá? Vocês têm o termômetro ou o medidor de temperatura, tá? Dentro do freezer ou da geladeira, tá? E então ele vai informar se a temperatura ideal foi alcançada, a desejada foi alcançada ou não, tá? E a mesma coisa do ar condicionado, tá? Então o controlador vai atuar de forma que a temperatura desejada seja alcançada, tá? Bom, aí nós temos vários tipos de controladores. Esse não é o objetivo ainda, tá? A maioria desses freezers, geladeiras e condicionadores de ar são um controlador liga-desliga, tá? Mas eles todos trabalham em malha fechada. O exemplo que eu estava dando do carro a dirigir, tá? Então, se o motorista, então, ao invés de ter como informação a, a pressão no pé que ele usa, tá? Ou seja, a partir da experiência ele pressiona e sabe mais ou menos qual a velocidade. Se ele olhar para o velocímetro, tá? Então nós temos um tipo de controle de malha fechada. Então ele vai estar enxergando a velocidade, se não foi alcançada, ele vai pressionar mais ou menos no acelerador de forma que isso seja alcançado. Tá? Mas aí não vai interessar em nada a pressão que ele tem no pé com o acelerador, porque isso é uma informação desnecessária. Aqui nós temos o outro exemplo aqui seria o controle de direção de um automóvel por um condutor humano, tá? Então, o que que acontece, né? A estrada é a referência, tá? A partir aqui nós temos o diagrama de blocos, eu vou falar em cima dele porque é mais fácil, tá? A estrada é a referência, nós temos a direção do movimento desejado, tá? A ser alcançada, aqui desejado, tá? Isso aqui seria a estrada, tá? O movimento desejado seria a estrada. E o movimento atual, então, é o que nós sabemos a partir das informações visuais e táteis, tá?
partir do ângulo da posição da direção e a partir da visão, então nós temos a informação atual. Se existir um erro entre a posição ou a direção atual e a direção desejada, o condutor vai atuar a partir do sistema de controle de direção, que seriam os braços atuando na direção do carro, e isso vai fazer com que o automóvel se movimente para o mais próximo, então, da posição desejada, e aí uma nova medida vai ser feita, então, tá? E isso opera em malha fechada. Bom, o que pode acontecer? Podem ocorrer perturbações no automóvel. Essas perturbações podem ser o vento também na pista, tá? Podem tirar o carro da direção correta e daí o motorista vai corrigir a direção, tá? Então isso tudo é feito em malha fechada. E também ruídos nos sensores. Bom, aqui é uma coisa interessante. O que poderiam ser ruídos nos sensores nesse exemplo bastante simples? Poderia ser, por exemplo, uma chuva forte. Tu não está enxergando a estrada, tem o limpador de para-brisa não tá dando conta de limpar o para-brisa, tu não está enxergando a estrada direito, tem um ruído ali sendo produzido e daí vai fazer com que tu não enxergue direito a estrada e possivelmente saia do rumo mais facilmente, tá? Basicamente é isso. Então o ato de dirigir um carro é um ato, então, uma ação humana também, tá? Em malha fechada, tá? Ah, mas como que poderia ser esse exemplo em malha aberta, tá? Até coloquei um destaque aqui, ó, em amarelo, tá? Dificilmente vocês vão conseguir dirigir um carro em malha aberta, tá? Para isso vocês vão ter, seria como se dirigir de olhos vendados. Vocês teriam que, antes de começar a dirigir, tirar uma foto mentalmente da estrada e da posição do carro e a partir disso tentar percorrer esse trajeto aí, a estrada que seja, tá? Então é impossível, tá? Dirigir com olhos vendados, então seria a mesma coisa dirigir em malha aberta, tá? Então o processo de direção ele exige que seja em malha fechada. Em resumo é isso. Um exemplo mais de engenharia aqui, pessoal, ó. Esse exemplo de engenharia aqui mostra o controle de posição angular de uma antena que está apontada para o céu, procurando astros, entre outras coisas, tá? O que consta aqui nesse exemplo? Então, nós temos a antena, propriamente dita, nós temos o motor que vai fazer o deslocamento ou o giro da antena, tá? A movimentação para encontrar o azimuth adequado da antena no espaço, tá? Eu estou falando de uma posição, eu estou falando do giro apenas da antena assim, em torno desse eixo aqui que eu destaquei em vermelho, tá? Óbvio que tem outros ângulos de controle também, nós estamos falando só desse. E esse ângulo então se chama o azimuth, tá? Ele é ajustado através deste motor aqui, com essa engrenagem. E esse motor ele é acionado por um amplificador de potência, um conversor, tá? Que está ligado no sistema de controle. Então o controle ele está posicionado, está sendo executado dentro, provavelmente aqui dentro, não cita um computador nem nada, então provavelmente nós temos aqui dentro já o controle implementado. E aí então nós temos a posição desejada sendo aplicada a partir desse potenciômetro e nós temos a posição medida a partir desse outro potenciômetro na torre, tá? O diagrama de blocos, ou melhor, o diagrama que representa o modelo matemático, então nós temos aqui, ó, nós temos aqui o modelo aqui, nós temos o modelo da antena, tá? Que é um modelo inércia amortecedor, basicamente. Isso vai resultar numa função de transferência, obviamente, que vai ter como saída a posição e uma entrada uma força na engrenagem, tá? Aqui nós temos o motor que vai fazer o atuador, tá? Nós temos aqui o amplificador que também faz parte do atuador, que é o dispositivo de acionamento, tá? Então poderia colocar aqui também.
E nós temos aqui as medições, então nós temos um potenciômetro aqui para representar a medida de saída e um potenciômetro aqui para representar o valor desejado. No diagrama de blocos a mesma coisa, nós temos o potenciômetro de saída, que é o potenciômetro ligado no eixo do motor, da antena. Nós temos o modelo do motor, o processo ou a planta, então, que envolve o motor, a carga e as engrenagens. Nós temos o controlador, que vai fornecer a movimentação necessária para que seja alcançada a posição angular desejada. E nós temos o erro de posição aqui, que é obtido a partir da tensão, tá? Da tensão produzida pela referência e da tensão produzida pela medição, tá? Em resumo, nós temos um potenciômetro medindo a posição, a partir do giro desse potenciômetro eu tenho uma tensão, e conhecendo essa tensão, conhecendo a posição desse potenciômetro e a tensão, eu consigo tabelar isso, tá? E eu consigo utilizar esse potenciômetro para medir indiretamente essa posição a partir da tensão. Bom, o erro ele sempre ocorre entre duas variáveis iguais, tá? Não posso comparar a tensão com o ângulo, por exemplo. Então eu tenho um outro potenciômetro cujo ângulo está relacionado com uma tensão, tá? E aí eu tenho então a tensão de referência, vamos dizer assim, e a tensão medida, tá? E de certa forma, indiretamente eu estou controlando o ângulo desejado e o ângulo medido. O que pode ser feito nesse sistema aqui? Ó? Dependendo do controlador que está sendo utilizado aqui, ó, eu posso ajustar os ganhos de forma que esse sistema responda a um degrau unitário. Aqui nós temos uma resposta em degrau, tá? Esse sistema pode responder de forma mais rápida, que seria a resposta número 1, ou mais lentamente, que seria a resposta número 2, tá? Bom, como que eu sei se é necessário responder mais rápido ou mais lento? Então, depende dos critérios de projeto, depende do problema a ser atacado, depende do problema em questão, tá? Aí vão ser escolhidos os critérios de desempenho e esse sistema vai, então, toda vez que eu der um degrau de ângulo, então, aqui, ó, se eu aplicar um ângulo de 10 graus, por exemplo, a minha saída vai convergir em estado estacionário aqui para os 10 graus, por exemplo, tá? Pode demorar menos tempo ou mais tempo, pode oscilar mais ou pode oscilar menos, tá? E aí isso tudo, o projeto da lei de controle vai fazer a diferença na hora de escolher essas características de resposta. Ou seja, um sistema bem projetado é possível alcançar os critérios de desempenho, se esse sistema for bem conhecido, tá? De uma maneira bastante simples, tá? E aí eu posso ter uma resposta mais rápida ou mais lenta, dependendo dos ganhos e do projeto que foi definido. Pessoal, alguma dúvida? Seguindo aqui então, pessoal, considerações acerca desse sistema de controle de malha aberta e sistema de controle de malha fechada. Bom, o malha aberta aqui, falando dele primeiro, nós temos ele mais fácil de ser construído, mais barato e mais fácil manutenção, tá? Isso tudo por um simples motivo. Por que ele é mais fácil de ser construído, mais barato e de fácil manutenção? Alguém pode me ajudar nesse momento aqui? Por que o sistema de controle em malha aberta ele é mais fácil de ser construído, mais barato e de mais fácil manutenção? Em resumo é isso, tá? Ele tem menos componentes, tá? Ele não precisa de sensor para medir a variável de saída, tá? Então ele já elimina elementos móveis, elementos móveis que dão mais manutenção também, tá? Então ele não tem sensor, ele tem menos elementos, tá? Por isso ele é mais fácil de ser construído, mais barato e de fácil manutenção. Também tem a ver com a questão do projeto do controle, tá? Ele é mais simples, então ele tem todas essas características, tá? Ele é naturalmente estável também,
normalmente a gente trabalha querendo controlar alguma coisa que já é estável, tá? Então, o controle em malha aberta ele nunca vai inserir uma instabilidade no sistema, tá? Então ele é naturalmente estável. Só que o controle em malha aberta apresenta alta sensibilidade com distúrbios e variações de parâmetros da planta. Isso nós vamos ver bem daqui a pouco, tá? Em resumo, tá? Se eu fizer um projeto de um controle em malha aberta, por exemplo, para essa antena aqui, ó, tá? E eu considerar a inércia e o atrito viscoso aqui como parâmetros, obviamente, tá? Eu tenho que conhecer eles muito bem e eles não podem, esses parâmetros eles não podem variar no tempo, tá? Por exemplo, se passou de um dia frio para um dia quente, a gente sabe que a viscosidade muda, tá? Então provavelmente vai variar essa viscosidade e variando esse parâmetro, provavelmente eu vou ter problemas se eu trabalhar com controle em malha aberta, tá? Então a malha aberta ela tem alta sensibilidade com distúrbios e variação de parâmetros da planta. No mais, ela apresenta as vantagens, todas que foram faladas antes, por não ter uma retroação. Ela não tem retroação, ela não tem medição, e ela tem todas essas vantagens. Tá? E o sistema de controle em malha fechada ele é mais caro, tem maior custo de manutenção e é mais difícil de projetar também, em função da retroação. Tá? Eu tenho que ter a medição da variável de saída. Entretanto, ele tem uma maior rejeição de distúrbio, isso é uma vantagem muito significativa, uma maior rejeição da variação de parâmetros, outra vantagem muito significativa, ou seja, se eu tiver uma variação da viscosidade e da inércia, por exemplo, em malha fechada vai se comportar muito melhor do que em malha aberta. Se eu tiver uma rajada de vento nessa antena aqui, ó, durante o funcionamento, em malha fechada eu vou ter um comportamento muito melhor do que em malha aberta. Tá? E o que mais? Sistemas de controle em malha fechada também permitem a estabilização de sistemas naturalmente instáveis. Bom, o que quer dizer isso? Agora talvez seja muito cedo para nós falar, mas em resumo, vocês podem pegar um sistema naturalmente instável e torná-lo estável a partir de uma malha fechada. Por exemplo, o pêndulo invertido, tá? Se vocês pegarem, tentar posicionar um pêndulo invertido sem uma atuação na sua base, ele dificilmente vai ficar parado, tá? Pode até ficar parado em condições de contorno muito definidas, por exemplo, não pode ter vento nenhum, tá? Caso exista qualquer vento, qualquer distúrbio externo, ele vai cair, tá? E isso pode ser corrigido com uma ação de controle. Então, a pessoa segurando um pêndulo invertido, segurando uma vassoura pelo dedo, por exemplo, ela é um exemplo de controle em malha fechada de um pêndulo invertido, ou seja, tu vai estar posicionando a mão abaixo na base da vassoura, de forma que ela não caia, atuando então, tá? E sendo realimentado pela visão, por exemplo. Tá? Então esse seria o exemplo que eu tenho para vocês. Bom, o helicóptero também, tá? Só que ele é bem mais complexo, então vamos nos conter nesse exemplo mais simples. Bom, e o que acontece? Ó? O sistema de controle em malha fechada ele tem uma desvantagem em relação à malha aberta, é que ele pode se tornar instável. Tá? Então vocês podem estar trabalhando com uma coisa estável e ela de uma hora para outra, dependendo dos ganhos, se tornar instável. O que é estável? É a variável de controle divergir, tender para o infinito, por exemplo. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele permite a estabilização, que é uma coisa muito positiva de sistemas, ele pode se tornar instável para determinados controladores e determinados ganhos em função, em função da retroação. Tá? Da retroação. Tá bem, pessoal? Então não esqueçam disso, por favor. Sistema de controle em malha aberta e sistema de controle em malha fechada. Eu estou tentando levar bem definido tudo isso, porque vocês vão... Os conteúdos seguintes vão depender muito dessa nossas... do que ficou bem... do que ficou aqui para vocês dessa parte da matéria, tá? Podemos continuar, senhores? Bom... Eu vou falar um pouco agora sobre o controle em malha aberta, tá? Não, vamos falar um pouco antes dos primeiros sistemas de controle, tá? Se vocês observarem aqui, ó,
Isso aqui não tem nem data, não sei quando é que foi feito isso, tá? Na Grécia Antiga, então, surgiu o sistema de boia flutuante para controle de altura de coluna de água de uma cisterna, por exemplo. Então, o que que acontece, ó? Se o reservatório está vazio, a boia está produzindo uma vazão máxima no tubo de fornecimento, ou seja, o tubo de fornecimento está é, totalmente aberto. Tá? Quando a altura da coluna de líquido vai chegando no valor desejado, a boia vai se fechando e vai restringindo essa, essa vazão. Tá? Então aqui nós teríamos algo do tipo controle proporcional, ou seja, se o erro aqui entre a altura de líquido e o valor desejado é pequeno, a vazão é pequena, tá? Se o erro, ou seja, a altura desejada menos a altura medida for grande, a vazão é grande. Então isso aí é um exemplo típico de controle proporcional, tá? Facilmente visualizável nesse caso. Aqui nós temos como distúrbio essa saída de água aqui, ó. Essa saída de água aqui poderia ser considerada como um distúrbio, tá? Então, sempre que ela for atuar aqui, eu vou ter uma modificação do meu set point, tá? Que é o valor desejado. E aí eu vou ter novamente a atuação da boia. Bom, mas como é que funciona isso? A boia normalmente ela fica flutuando, tá? Na superfície da água e atua através de alavancas, tá? Em um ponto fixo na válvula que recebe a água, tá? Então, se tá baixa a coluna de água, ela abre a válvula, se está alta a coluna de água, fecha a válvula. Isso ocorre proporcionalmente. Depois eu poderia dar esse outro exemplo aqui, ó, de 1620, tá? É uma chocadeira de ovos aqui, tá? Então ela controla a temperatura da câmara onde estão os ovos a serem chocados, tá? E através o ajuste do comprimento dessa haste, eu acho que o ajuste do comprimento dessa haste aqui, eu consigo ajustar a temperatura, porque quando ocorre variação térmica, essa haste aumenta ou diminui a vazão na saída do ar quente aqui, tá? Então, se ela diminui a vazão na saída, eu tenho um aumento da temperatura. Se ela aumenta, ela tem uma diminuição da temperatura. Outro exemplo aqui, de 1769, é o conceito centrífugo aqui do regulador de Fleischball. Basicamente, eu tenho uma turbina a vapor, tá? Eu tenho o motor da turbina a vapor, então seria um pistão que faz o movimento desse eixo nesse sentido e movimenta essa roda, essa inércia com elevada inércia, tá? E esse movimento é transmitido através de uma correia para esse eixo que gira, e quanto maior for a velocidade desse eixo, maior a força centrípeta nessas esferas metálicas aqui, ó. Quanto maior for a velocidade, maior a força centrípeta. E quanto maior a força centrípeta, mais alto ele levanta esse ponto aqui, ó. Ele movimenta esse ponto aqui. Em resumo, para cima e para baixo, tá? E se ele movimenta esse ponto para cima e para baixo, ele consegue transmitir esse movimento aqui para a válvula de admissão de vapor, tá? Então eu consigo regular uma velocidade para esse dispositivo ajustando aqui essa haste que faz a coleta da força que vai transmitir para a válvula. Basicamente isso, pessoal. E aqui nós temos uma pontaria de um canhão antiaéreo, tá? Então, basicamente, eu tenho o ponto desejado aqui, tá? Bom, aqui já estamos falando mais especificamente dentro da malha fechada, tá? Não que os outros não sejam também, tá? Eu tenho o ponto desejado, tá? Eu tenho a medição feita pelo radar no veículo, tá? E essa medição, então, ela é feita e processada, e um amplificador de potência faz o ajuste da inclinação da artilharia de forma a alcançar o objetivo. Então eu tenho uma medição, eu tenho uma atuação e eu tenho o controle
desse dispositivo. Tá bem, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que seriam esses alguns exemplos para vocês de sistemas de controle desde a antiguidade. Vamos falar um pouco agora, então, que eu estava falando para vocês. Eu vou levar um pouco esse paralelo de controle de malha aberta e controle de malha fechada para vocês entenderem melhor as características e a- e as vantagens de um com relação ao outro, tá? É, mas no futuro a gente vai falar só em controle em malha fechada, tá? Porque ele se sobressai em relação ao controle de malha aberta em vários aspectos, a não ser pela simplicidade do seu projeto. Bom, pessoal, então toda vez que nós falarmos em controle, tá? Nós vamos falar em erro, tá? Muito embora aqui nós não tenhamos definido o erro nessa figura. Eu não sei se vocês enxergam o mouse, eu acho que não. Enxerga. Nessa figura aqui eu não tenho o erro para definido assim como eu tenho nessa figura, mas aqui eu também posso definir um erro de malha aberta, tá? Então vamos lá. No caso, é, um dos objetivos do controle de um sistema é que a resposta de saída siga um determinado valor de referência em regime permanente, tá? Então, na prática, a gente quer que em regime permanente eu tenha um erro mínimo, ou erro reduzido, ou erro dentro de um valor pré-definido no projeto, tá? O valor do transitório aqui importa? Importa também, tá? Mas o que se deseja mesmo é que o erro seja reduzido em regime permanente. O transitório pode ser mais oscilatório, menos oscilatório, dependendo da aplicação e dos critérios de projeto. A diferença entre o sinal de saída e o sinal de referência em regime permanente é definido como o erro em regime permanente ou erro de estado estacionário, tá? Então nós vamos tratar do termo como aparece nos livros do inglês, tá? ESS, State Error. É o que eu vou colocar sempre na apresentação. Toda vez que eu for chamar o erro de estado estacionário, eu vou colocar ESS, tá bem? Então esse gráfico aqui ele mostra duas respostas ao degrau para dois sistemas diferentes, tá? Então eu apliquei o mesmo degrau em dois sistemas diferentes, tá? O sistema 1 respondeu com a saída 1 e o sistema 2 respondeu com a saída 2, tá? E observa-se o quê? Que o sistema 1 convergiu para cima da referência, que seria a entrada, tá? Ou seja, os valores foram idênticos, tá? Nesse nível de grandeza que está sendo mostrado no gráfico. E o sistema 2 ele convergiu um pouco abaixo do valor da entrada ou valor de referência. Então eu posso dizer que o erro do sistema 1 é zero, porque ele está em cima da referência, e o erro do sistema 2 é diferente de zero, porque ele não está em cima da referência. E aí nós vamos tratar de vários exemplos de controladores, definindo esses controladores para um erro de 10%, para que eles tenham um erro de 1%, para que eles tenham um erro nulo. Vai depender do tipo do controlador e do tipo do sistema. Então, para um sistema de controle em malha aberta aqui, ó, tá? Nós temos a entrada, a referência, que é a referência, e a saída, que é a variável y, e o processo, tá? Que é o GDS. E eu quero calcular o erro, tá? Bom, antes disso, nós sabemos que a saída é dada por G vezes R. A saída é G vezes R, tá? Então, o erro aqui por sistema em malha aberta, apesar dele não estar sendo calculado no diagrama de blocos, ele vai ser sempre o valor desejado, que é a referência, menos o valor medido, tá? Isso vai aparecer em alguns exercícios para vocês, onde se deve construir o erro dessa forma. O erro vai ser sempre o valor desejado, que é a referência, menos o valor medido, tá? Bom, substituindo aqui, ó, dentro do y, o valor correspondente, que é o processo vezes a referência, nós temos essa equação que pode ser simplificada para essa equação que é definida no documento. Então, erro é igual a R menos G vezes R. Colocando em evidência a referência, nós temos R que multiplica 1 menos G. Isso para o sistema em malha aberta, tá? Sistema de controle em malha aberta.
Para o sistema de controle em malha fechada, eu já tenho o erro como sendo um caminho no fluxo de sinal do diagrama de blocos, tá? Então eu posso trabalhar em cima disso de forma a encontrar a expressão do erro, tá? Nesse caso, eu vou definir então as variáveis que entram nesse ponto de soma. A primeira variável é a própria referência, chegando pela esquerda, e a segunda variável é a retroação, então, chegando por baixo, e seria o valor dessa retroação é a saída desse bloco aqui, ó. Quem é que é a saída desse bloco? É o H vezes a entrada. E a entrada é Y, então o valor dessa retroação aqui, ó, é H vezes Y. Então, o meu erro, propriamente dito, vai ser a referência menos H vezes Y. Tá? Bom, no exemplo eu disse que o H vai ser considerado como unitário nessas considerações todas. Então aqui está ele, H unitário, então eu posso dizer que o erro é o R vezes o Y. Tá? Bom, quem que é o Y? O Y eu posso tirar da retroação. Ó. Vocês sabem que de uma retroação, a variável de saída, ou melhor, a função transferência, ou a simplificação desse diagrama de blocos pode ser dada por uma função da transferência de retroação, ou seja, y sobre r, aqui nós temos y sobre r, é igual ao caminho direto, que é o g, sobre 1 mais gh. 1 mais gh, mais porque troca o sinal da retroação, que é menos. E aí nós temos, considerando o h unitário aqui, ó, nós temos que o y é g sobre 1 mais g vezes, que é a referência. Bom, dada a retroação, eu posso substituir esse y aqui, ó, do meu erro agora, pelo meu y obtido da retroação. Fazendo isto, esse aqui seria o meu y. Eu tenho r menos g sobre 1 mais g vezes r. Colocando em evidência a referência, eu tenho 1 menos g sobre 1 mais g. Tirando o mínimo múltiplo comum, considerando o termo comum 1 mais g. E fazendo as considerações, eu tenho que o erro de um sistema de controle em malha fechada é dado por 1 mais g vezes a referência. Confirmando, aqui nós temos a fórmula dada pelo livro. Pessoal, está muito rápido, tá tranquilo? Tá todo mundo aí, pessoal? Posso ir adiante? O que nós fizemos aqui, pessoal? Nós calculamos o erro ainda não é o erro de estado estacionário. Essas duas fórmulas aqui, ó, são um erro para o sistema de controle em malha aberta, a FT do erro para o sistema de controle em malha aberta e a FT do erro para o sistema de controle em malha fechada. O que foi definido aqui? Ó? Como nós vamos fazer uma comparação entre essas duas funções de transferência nas próximas análises, foi definido um zero aqui embaixo para dizer que é de malha aberta, e foi definido um C aqui embaixo para definir que é malha fechada, close loop. Tá? Então isso aí a gente vai carregar nas próximas análises. Tá bem, pessoal? Então, seguindo aqui, ó. Bom, como é que eu encontro o erro de estado estacionário? Se essa aqui que foi desenvolvida nos dois casos é a função transferência do erro. Eu aplico o teorema do valor final nessas duas funções de transferência, tá? E o teorema do valor final ele vai ser bastante útil para nós em outras circunstâncias, tá? Então é bom que vocês tenham recuperem ele, tá? Então, para calcular o erro de estado estacionário, tá? Eu vou utilizar o teorema do valor final. O teorema do valor final diz que o erro de estado estacionário
que é o meu erro quando o tempo tende ao infinito, é o limite temporal do erro quando o tempo tende ao infinito, tá? Que no domínio da frequência é o limite de s vezes a função transferência do erro quando s tende a zero. Então, tendo em vista essa igualdade dada pelo teorema do valor final, eu consigo encontrar o erro de estado estacionário. Então, aplicando aqui para um sistema de controle em malha aberta, tá? Onde eu sei que o erro é zero é igual a 1 menos g vezes o r, que foi definido ali em cima, né? Ó, o erro de estado em malha aberta é 1 menos g vezes a referência. Tá? É o que eu reescrevi aqui para nós. Aplicando em teorema do valor final, eu tenho que é S vezes isso aqui é o E0. Considerando uma entrada do tipo de grau unitário. Então eu troco meu R por 1 sobre S. Tá? E aí, fazendo a consideração no teorema do valor final, eu vou ter o S do teorema do valor final, multiplicando esse E0, e agora com o S da referência eu posso cortar os dois S's. Então eu vou ter unicamente um limite de 1 menos GDS. Tá? E esse limite de 1 menos GDS pode ser dado por 1 menos G de zero. Então quando o S tende a zero, eu tenho o G de zero. Tá? Basta trocar o S por zero na função transferência G que eu tenho o G de zero. A propósito, G de zero, está escrito na observação aqui embaixo, é chamado de... G de zero é o valor de GDS quando S é zero, tá? Quando S tende a zero. Esse valor é chamado de ganho estático, eu vou estar falando bastante sobre isso, ou ganho de C, eu acho que nós vamos falar mais sobre ganho de C. Qualquer um deles reflete esse ganho, tá? E esse ganho normalmente é maior que 1, tá? Isso é uma característica dele, tá? Não quer dizer que em algum caso seja menor que 1, mas normalmente ele é maior do que 1. Tá bem, pessoal? Uma consideração aqui para vocês tomarem nota, ó, é que tanto para o sistema de controle em malha aberta quanto para o sistema de controle em malha fechada, tudo que estiver aqui, ó, entre a referência e o meu y é o g, tá? Eu posso ter um controlador, posso ter um atuador, posso ter o processo, tá? Todos eles vão compor o g. A mesma coisa aqui, ó. Tudo que estiver entre o erro e a saída é o meu g. Eu posso, mais uma vez, ter um controlador, ter um atuador e ter um processo. Todos eles fazem parte do G. Tá? Pessoal, para o sistema de controle em malha fechada, então, sabendo lá do slide anterior, que o meu erro de EC, né, que é o erro de malha fechada, tá? É 1 sobre 1 mais G, que multiplica R. Tá? Esse é o erro de malha fechada. Substituindo ele no teorema do valor final, então aqui eu tenho o limite de S vezes o EC de S. Esse aqui seria o EC. A minha referência continua sendo a minha retroação, ela ocorre com a função de transferência H unitária também. Tá? Então, aplicando mais uma vez o teorema do valor final, agora, para obter o erro de regime permanente da malha fechada, eu tenho que é 1 sobre 1 mais G de zero. E mais uma vez aparece aqui o ganho de C, tá? Nessa função de transferência do erro de estado estacionário. Bom, o que se pode dizer a respeito, tá? Considerando as duas funções de transferência, ó. Se eu quiser erro nulo, que é o objetivo de muitas, ou próximo a zero, tá? É o objetivo de muitas leis de controle, ou de todas as leis de controle, ter um erro reduzido em regime permanente, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, em malha aberta, ter esse meu G de zero próximo à unidade. Se eu tiver o G de 0, 1, meu erro vai para 0, tá? Em regime permanente. Por outro lado, em malha fechada, esse meu erro vai ser menor ou possível quanto maior for o meu G de 0. Tá?
Se eu fizer esse meu G de zero muito grande, eu vou ter um erro pequeno. Tá bem, pessoal? Pessoal, eu coloquei a apresentação no Moodle também, caso alguém queira abrir em paralelo para retomar algum aspecto. Não tem os comentários, mas ela está disponível no Moodle, não, no Ava, né? Pessoal, podemos continuar, senhores? Então já temos as duas expressões para o erro agora de estado estacionário e não mais a função transferência do erro. Bom, e agora? Agora é o seguinte, ó, eu dei para vocês um exemplo aqui, ó. Vamos retomar aqui, ó, já estão aqui as fórmulas, tá? Eu defini aqui ó, um valor de GD0 como exemplo. Supus então a entrada em integral unitário, daí todas aquelas considerações e fórmulas anteriores são válidas, e pedi para calcular quanto que é o erro de estado estacionário se eu estiver controlando esse sistema G em malha aberta e se eu estiver controlando esse sistema em malha fechada. Então, em malha aberta, o erro de estado estacionário é 1 menos G de zero, e vai ser 1 menos o 10, que é o G de zero que eu defini. Logo, o erro de estado estacionário, zero aqui de malha aberta, é menos 9, tá? O sistema de controle em malha fechada, tá? 1 sobre 1 mais G de zero, é 1 sobre 1 mais 10, fica 1 sobre 11. O erro de estado estacionário é igual a 0,09, tá? Ou seja, eu apliquei nos dois exemplos um degrau unitário. Opa. Minha referência foi em degrau unitário. E o meu sistema de controle em malha fechada, ele me respondeu quase que em cima da referência, tá? Esse aqui seria o 0,09. E o meu sistema de controle em malha aberta, sabendo que o erro é igual à referência menos a minha variável de controle, se o erro deu negativo, quer dizer que se o erro deu menos 9, se a minha referência é 1, tá? Minha referência é unitária, quer dizer que o meu y é igual a 10, é isso? O y passa para lá positivo, o menos 9 passa para cá positivo, soma mais 1 é 10. Então, olha só que interessante. Para a malha aberta, eu apliquei a entrada de referência 1 e ele respondeu com 10. Bom, alguma coisa, esse exemplo é só para vocês visualizar que o mesmo ganho para malha aberta e malha fechada, ele vai favorecer uma das situações e não a outra, tá? Qual que teria que ser o ganho necessário para que o erro fosse nulo em malha aberta, pessoal? Se eu quisesse que meu erro de malha aberta fosse igual a zero, o que eu teria que fazer? Quanto que teria que ser o G de zero? Se eu escolhesse o G de zero igual a 1, eu teria o erro de estado estacionário zero para o malha aberta. Tá? E se eu escolhesse o G de 0, 1 em malha fechada e C estado estacionário, eu teria 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 1 meio, que é igual a 0,5. Olha só, agora eu teria um erro nulo em regime permanente para malha aberta, que é muito bom, e eu teria um erro de 0,5 para a malha fechada. Então eu prejudiquei o erro de malha fechada, que era 0,09 para 0,5, mas melhorei o de malha aberta. Tá? Bom, o que se tira disso tudo? Ó? Que o erro tem que ser muito alto, acho que foi falado no slide anterior, né? Ó,
Para que o erro seja reduzido, o sistema de malha aberta deve apresentar ganho DC próximo à unidade e o sistema de malha fechada deve apresentar ganho DC elevado. Tá? Fica como exercício então o cálculo desses ganhos. Seguindo aqui, pessoal. Então, a alternativa então seria escolher erro de estar estacionária para se obter erro zero, tá? Seria escolher um ganho DC unitário para o controle de malha aberta, tá? Só que isso apresenta uma série de problemas quando se tem variação de parâmetros, entre outras coisas. Ou seja, essa solução parece ser boa, tá? Mas diante dos problemas relacionados a sistemas de controle, ela é descartada. Porque se existir uma pequena variação no meu ganho, tá? Se existir uma pequena variação de parâmetros, essa variação de parâmetros vai afetar a minha função de transferência. Se ela afetar a função de transferência, o meu G, que ora eu pensei projetar unitário, ele vai deixar de ser unitário e eu vou ter um erro significativo. Tá? O sistema então de controle em malha fechada, ele apresenta um erro residual nesse caso, tá? Foi um erro de 0.009, tá? Mas ele tem a vantagem de monitorar a saída, tá? Então o sistema de controle de malha fechada monitora continuamente a saída e busca reduzir o erro caso exista alguma alteração de parâmetros na planta ou distúrbios. E aí, pessoal, temos um exemplo simples aqui também que trata disso, ó. Caso exista uma variação de parâmetros, tá? Então esse exemplo aqui, ó, ele explora aqui a vantagem de se usar um sistema de controle de malha fechada quando se trabalha com parâmetros imprecisos aqui, tá? Faltou a palavra parâmetros, tá, pessoal? Desculpa aqui, ó. Parâmetros. Quando você trabalha com parâmetros imprecisos ou que apresentem variação no tempo, tá? Eu posso ter um parâmetro que varia no tempo, por exemplo, a constante de atrito viscoso, como eu falei para vocês já, ela pode ser de acordo com a temperatura, tá? E o tempo de funcionamento, ela vai apresentar uma variação paramétrica, tá? E isso é um exemplo, tá? Que pode ser um problema no caso do sistema de controle em malha aberta. Então aqui estamos supondo aqui, ó, que a função transferência do processo, aqui nem é do processo, tá? Mais um errinho aqui, ó. A do processo seria apenas do sistema a ser controlada, tá? A função de transferência da planta, tá? A planta então representa o processo e o controlador. Essa função de transferência ela apresenta o ganho K, que é um ganho do controlador, tá? Então eu já estou supondo um sistema de controle. Esse sistema é um sistema térmico qualquer, tá? Eu não estou preocupado com a definição do que se trata, tá? E está submetido a um tipo de grau unitário. Então é K sobre S tal mais 1. O tal aqui, ó, é a constante de tempo do sistema. Tá? Isso aqui tem a ver com os polos, tá? Ou o polo do sistema, tá? Esse ganho aqui representa a posição, pode ser encontrado o polo do sistema. Bom, mas o que acontece? Como eu estou trabalhando com erro de estado estacionário, o que importa para mim é o G de zero, né? E o G de zero nesse caso aqui, ó, G de zero é igual a K sobre o S quando S tende a zero. Então vai ser tal vezes 0 mais 1. Então tudo que tiver em função do S no denominador e no numerador eu posso descartar porque eu vou pegar apenas o que é independente de S, que é o que vai ficar no meu ganho de C. Tá? Então não vai fazer diferença nenhum se o valor dele para esse exercício. Então para o sistema em malha aberta eu tenho que 1 menos G de zero é igual a 1 menos K. Porque o meu G de zero é o próprio K. Tá? Então eu tenho aqui a fórmula para o erro em malha aberta e da mesma forma eu tenho que a fórmula para em malha fechada é 1 sobre 1 mais G de zero vai ser 1 sobre 1 mais K. Beleza. E daí? E daí agora vamos supor que o K
seja 1, tá? Se o K for 1, claramente dá para aqui, ó, que o meu erro vai ser 0, tá? Claramente dá para observar aqui que o erro vai ser 1/2, tá? Desculpa, para malha aberta eu vou supor um K igual a 1, e aí eu vou ter um erro igual a 0, tá? E em malha fechada não faz sentido eu usar ganhos muito pequenos, eu falei antes já que os ganhos maiores resultam em erros reduzidos. Então eu vou usar em malha fechada um ganho K igual a 100, tá? Esse ganho K, ele é algo ajustado no meu controlador, tá? Então eu posso usar o ganho K que eu quiser nesse caso aqui. Se eu usar um controlador em malha fechada com ganho K igual a 1, eu tenho o erro nulo em regime, tá? Isso fica para nós. Se eu usar um ganho K igual a 100 em malha fechada, eu tenho então 1 sobre 101 e o meu erro é 0.0099, tá? Ou seja, eu apliquei, nesse caso aqui, ó, eu apliquei um degrau unitário e o meu erro foi de 0.0099, ou seja, o meu sinal de saída em regime permanente está 0.0099 abaixo, unidades abaixo do 1, tá? E praticamente a saída erro nulo, é praticamente erro nulo. Da mesma forma que se o meu erro é 0, em regime permanente, quer dizer que o meu sinal do meu sistema está em cima do meu sinal desejado, tá? Só que é o seguinte, estamos supondo nesse caso que ocorreu uma variação paramétrica no ganho K, ou seja, no ganho K da função transferência, tá? Lembrando, a função transferência é G ds igual a K sobre S tal mais 1. Então, ou seja, esse ganho K aqui, ó, ele pode ter os ganhos do controlador e pode ter um parâmetro variável, poderia ser uma constante térmica variável desse sistema aí, ou poderia ser qualquer outra coisa. Suponha que seja um parâmetro variável. Então, se eu fizer esse K mais 10% em malha aberta, eu vou ter um valor de 1.1, porque em malha aberta o valor era 1, né? Então, mais 10%, 1.1. Se for em malha fechada, eu vou ter 110, porque o valor era 100, tá? Eu estou no paralelo aqui para vocês observarem o seguinte. O erro de estado estacionário agora para o sistema em malha aberta vai ser o 1, que é o valor de referência, menos o 1.1. Então o erro vai ser de 0.1. Lembrem que o erro inicial era 0. Aqui está ele, ó. Em malha aberta o erro era 0, agora o erro é 0.1. Para o sistema de controle em malha fechada, agora o erro de estado estacionário, eu estou chamando de erro 1, tá? Porque é uma outra condição de erro depois da variação do parâmetro, tá? Para em malha fechada, o erro é 1 sobre 101, ou seja, 0.0090. Beleza. Lembrem que o erro anterior à variação paramétrica era 0.0099. O que você faz então para avaliar qual o erro é maior que o outro? Se faz a diferença entre os erros, tá? Depois da variação e antes da variação, e se normaliza em percentual com relação ao valor da grandeza em questão. Eu estou dando um degrau unitário, tá? Então eu vou dividir tudo por 1, tá? E vezes o 100% para colocar em percentual. Tanto para o malha aberta, que é o E0, tanto para o malha fechada, que é o EC. Então eu vou dividir por 1 os dois, as variações de erro, vezes o 100%. Bom, quem é que foi a variação do erro para o sistema de controle em malha aberta? Vai ser E0SS, que foi calculado lá em cima, que é 0, menos E0SS 1, que foi após a variação de parâmetros, tá? E0SS 1 está aqui o 1, tá? Que é 0.1 dividido por 1. Da mesma forma, eu tenho um erro de malha fechada antes da variação paramétrica, que é 0.0099, e o erro de malha fechada depois da variação paramétrica, que é 0.0090. Tá? Se eu fizer esses dois cálculos aqui, vezes 100%, vocês observem que o sistema de controle de malha aberta, ele apresentou uma variação no erro de 10%, ou menos 10%, tá?
enquanto o sistema de controle em malha fechada apresentou uma variação no erro de 0,08%. Tá? Ou seja, antes de eu aplicar a variação de distúrbio, eu tinha erro nulo para malha aberta e erro próximo, muito próximo de zero para a malha fechada. Depois da variação paramétrica, eu tive um erro de 10% para a malha aberta e um erro também próximo a zero para a malha fechada. Então, aqui vocês podem observar que o sistema de malha aberta ele tem muita sensibilidade a variações paramétricas, enquanto que a malha fechada se variou 10% e o erro ficou praticamente igual ao valor anterior, ou seja, praticamente nulo. De 0.0099 para 0.0090. Entendido, pessoal? Nos encaminhando para o final aqui, então, pessoal. Tá. Os problemas relacionados ao erro de estado estacionário em sistema de malha aberta. Então, sempre que tiver variação de parâmetro, que foi esse exemplo definido nesse slide anterior, tá? No caso do parâmetro K variar 10%, seja ele no malha aberta ou no malha fechada, eu vou ter problema associado, eu vou ter uma variação significativa no erro desse sistema. Se ocorrerem distúrbios, tá? Que nós veremos nas aulas posteriores também, nós teremos também problemas relacionados, tá? Ou seja, caso exista alguma coisa que não foi modelada, tá? No sistema e o sistema de controle esteja agindo e esse distúrbio ocorrer, vai ter uma influência significativa e maior no sistema de malha aberta. Além disso, nem sempre se conhecem os parâmetros de um sistema, tá? Vou voltar no exemplo que eu dei do muitas das vezes a função transferência que se obtém aqui, para modelar esse sistema, inclui parâmetros mecânicos, parâmetros elétricos do motor, entre outros, e muitas das vezes não se consegue obter exatamente o valor da inércia ou da viscosidade, ou mesmo das indutâncias do motor ou da inércia do motor. E esses parâmetros imprecisos também podem causar erros no sistema de controle quando desenvolvido na prática, e esses erros serem causados pela imprecisão dos parâmetros. Simplesmente isso. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal, acho que tá quase findando a aula, né? É isso, pessoal. Teríamos mais para avançar hoje ainda. Na análise do erro para diferentes entradas e diferentes tipos de sistemas, tá? Isso aqui é muito interessante também. Mas eu vou deixar para a próxima aula.